Olá, aqui apresentamos mais um recorte da aula síncrona do curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional. Um curso ofertado pelo SECA, da UniOeste, campus de Cascavel. E vamos nesta aula ver as classificações do adjunto adverbial. Bora lá? Aí, olha só, eu já estou em Rocha Lima, e Rocha Lima vai trazer, então, outras classificações não tão comuns na maioria das gramáticas. De assunto, lembra lá? Ó, falei sobre a gramática de Rocha Lima. Esse daqui é aquele tal do adjunto adverbial que é exigido pelo verbo, portanto, ele não é acessório, né? O verbo abre esse argumento, mas a gramática tradicional diz que é adjunto adverbial. E conversamos sobre o quê? A respeito do assunto, do curso. E aí, neste caso, nós também temos uma exemplificação de adjunto adverbial de assunto. De concessão. Apesar do mau tempo, a internet está funcionando bem. Concessão, geralmente, a gente faz por meio de uma oração, mas aqui tem um exemplo do que a gente faz também por meio de uma expressão simples dentro do período simples. De concomitância. Acordei ao estampido da explosão. Outros autores vão dizer que é de tempo, quando você acordou, né? Mas vejo que essa descrição mais detalhada de concomitância parece bem mais adequado do que o tempo genérico, geral. De condição, peguei o exemplo do Rocha Lima. Ninguém passará a fronteira sem passaporte. Ele coloca uma vírgula aí, eu já nem colocaria essa vírgula. Como que não passará a fronteira? Se não tiver o passaporte. De conformidade. Esta daqui, gente, eu trouxe esse exemplo aqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que é o exemplo que o autor traz. Mas a gente usa muito o adjunto adverbial de conformidade na linguagem acadêmica. Em outras construções também, mas na linguagem acadêmica é muito recorrente. Para Bakhtin, segundo Bakhtin, de acordo com Bakhtin. Então, são expressões de conformidade que tem uma regra específica aí para o uso da vírgula. Essas expressões, segundo, conforme, para, elas vão estar sempre com vírgulas. Mas, prof, é um adjunto adverbial curto. Sim, mas é uma exceção que tem sempre vírgula. Em geral, você pode escolher ou não por vírgula. Olha só, gente, de favor. Em favor de quem? Então, por exemplo, morreu pela pátria, em favor da pátria. Vocês percebem que a gente até estranha, nossa, mas nunca pensei no adjunto adverbial de favor. Por outro lado, se a gente for pensar na frase, na oração aqui, morreu pela pátria, a gente também não ia conseguir classificar, né? Então, vocês veem que ele apresenta algumas classificações que a gente talvez nunca tenha pensado, porque a gente tem costume de olhar só nas gramáticas mais quadradinhas, mais tradicionais, mas que fazem todo sentido, porque a gente não ia conseguir classificar pela pátria dentro daquelas categorias trazidas, por exemplo, por Cunha e Sintra. De oposição. Bateu-se com o adversário. Gente, olha só, é posição de fato, mas qual outro gramática que traz essa classificação? Eu não lembro de ter visto, não sei Rocha Lima, mas faz sentido, porque como você classificaria dentro daquelas outras tipologias já trazidas? Então, você não consegue classificar, então é adjunto adverbial de oposição. E aí ele traz outro exemplo. Remava contra a maré. Opa, desculpa, faltou um acento aí. Remava contra a maré, nós temos mais, então, um exemplo de adjunto adverbial de oposição. Essa sentença foi lavrada, esse é um outro exemplo dele, que eu não teria criatividade para fazer esse exemplo, né? Esta sentença foi lavrada ao arrepio da lei. Então, veja que aí embora a lei fala uma coisa, a pessoa fez outra, então nós temos aí um adjunto adverbial de oposição. Olha só, outra que não é muito, não é geralmente classificado, mas que faz muito sentido e que a gente não teria como classificar dentro dos outros. Escreveu versos aos milhares. É um adjunto adverbial de quantidade e é composto por um adjunto adverbial, por um advérbio, uma expressão adverbial. Então, é adjunto adverbial. Nas classificações de Cunha e Sintra, nós não teríamos como encaixá-lo.